Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. E no programa de hoje você acompanha os perigos da imigração ilegal. Os estados do norte do Brasil são as principais rotas usadas por imigrantes e refugiados. A maioria desses imigrantes são venezuelanos que tentam fugir da crise humanitária que persiste na Venezuela. Mais de 60 mil pessoas se deslocam até a região norte de Roraima por rotas terrestres, que frequentemente são exploradas por organizações criminosas para promover o transporte ilegal de pessoas. É isso que você confere agora na tela do Norte Investigação. Devido à crise humanitária, centenas de imigrantes venezuelanos tentam escapar da grave situação econômica, social e política que assola o país vizinho, a Venezuela. Os estados do norte do Brasil são as principais rotas escolhidas por imigrantes para tentar entrar no país. Mais de 60 mil imigrantes e refugiados se deslocam até a fronteira de Pacaraima, ao norte de Roraima, representando uma média de 250 pessoas por dia. Aproximadamente 21 mil são crianças e adolescentes. O principal motivo que leva os venezuelanos a arriscarem suas vidas em rotas clandestinas é a grave crise política, econômica e social que afeta o país desde meados da década de 2010. Alguns conseguem atendimento no posto de controle da fronteira, passam por triagens para regularizar a situação migratória e são encaminhados para abrigos. Outros seguem em direção a Boa Vista e com poucas condições acabam vivendo nas ruas. Eu moro aqui porque em los abrigos hace mucho calor, mucha plaga, todo es un desastre, los colchones no sirven, cuando llueve se mojan los colchones y uno no puede dormir en esos colchones mojados y a veces no hay colchón para dormir en las literas. Pacaraima e outros municípios ao norte de Roraima se tornaram rotas clandestinas exploradas por grupos criminosos. Recentemente, um motorista foi preso ao ser flagrado transportando ilegalmente 5 cubanos na BR-401, no município de Bonfim. O suspeito cobrava R$ 80 pelo serviço. É importante frisar, que não existe um método pré-estabelecido para os coiotes fazerem essa entrada ilegal de imigrantes no país. Então a gente pode identificar, a Polícia Federal pode identificar que há diversos métodos e em cada região há uma especificidade. Aqui em Roraima, o que nós estamos observando é que esses grupos, essas organizações criminosas, elas costumam trazer esses imigrantes de maneira aérea até os países vizinhos, Venezuela ou Guiana, e costumam entrar com eles por via terrestre. E eles até mesmo terceirizam esse acesso de via terrestre com indivíduos de nacionalidade brasileira que muitas vezes não sabem que estão prestando um serviço para uma organização criminosa internacional. Também é importante frisar que essa prática de imigração ilegal, apesar de nós fazermos fronteira com a Venezuela, a grande maioria das vítimas dessa prática criminosa não são os venezuelanos. Tem se identificado indivíduos de outros países, como da Ásia, como cubanos, e essas organizações criminosas, elas aproveitam da desinformação desses imigrantes e vendem uma dificuldade a eles de entrada no Brasil. O delegado da Polícia Federal em Roraima reforça ainda as principais medidas realizadas ao receber imigrantes e alerta sobre os riscos da migração ilegal. As principais medidas que a Polícia Federal tem adotado é a informação. Nós temos buscado divulgar com relação à informação, difundir mais essas informações para que as pessoas não sejam enganadas. E também reforçar a fiscalização. Não só aquela fiscalização rotineira, através de barreiras, aquela fiscalização que a gente costumava ver no dia a dia, mas a Polícia Federal tem investido em tecnologias que auxiliam na reprimenda desse tipo de atividade a fazer um monitoramento maior dessa larga faixa de fronteira que o estado de Roraima tem. Com isso, a gente busca diminuir a atuação desses grupos criminosos, para que a prática ilícita diminua gradativamente. Um fato importante, que como eu falei inicialmente lá sobre as atribuições da Polícia Federal,
que, além dessa atividade ostensiva e preventiva, nós também já deflagramos operações de polícia judiciária, ou seja, aquelas operações que foram fruto de uma investigação e que visa desarticular organizações criminosas que atuam na prática da imigração ilegal. Inclusive, no decorrer dessas deflagrações, foram presos indivíduos, né? Inclusive, foram presos indivíduos dentro do aeroporto de Boa Vista, tentando fazer a prática da imigração ilegal. A crise humanitária na Venezuela tem levado milhares de imigrantes a buscar refúgio no Brasil, principalmente no estado de Roraima. Embora muitos cheguem em busca de uma vida melhor, as condições em que vivem, como nas ruas de Boa Vista, refletem a dificuldade de integrar esse grande fluxo de pessoas. O desafio do Brasil não é apenas gerenciar essa chegada, mas garantir uma resposta que equilibre a solidariedade humanitária com o apoio às comunidades locais. O Brasil tem uma operação desde 2018 chamada Operação Acolhida. Essa Operação Acolhida, que é comandada pelas Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, ela tem por finalidade pegar aqueles imigrantes, aquelas pessoas que chegam, principalmente em Roraima, e arrume outros destinos para essas pessoas. Para você que ligou a TV agora, a reportagem de hoje mostra como atuam criminosos que promovem o transporte ilegal de imigrantes que escolhem o Brasil para se refugiar. Os estados do norte do país são as principais rotas utilizadas. Veja só, somente no Acre, estado que faz fronteira com Peru, Bolívia, estima-se que mais de 1.000 imigrantes em situação irregular estejam vivendo atualmente na região. Gente, isso é muita bronca. Esses e outros detalhes você confere agora na tela do Norte Investigação. Esse especialista em imigração alerta para um novo cenário preocupante. O aumento do fluxo de imigrantes entrando no Brasil tem levado à utilização de diferentes estados como rotas para facilitar a entrada e permanência irregular no país. Um dos casos mais críticos ocorre no Acre, estado que faz fronteira com o Peru e a Bolívia. Atualmente, estima-se que cerca de 1.300 imigrantes em situação irregular estejam vivendo na região. Há uma série de protocolos que foram desenvolvidos ao longo dos anos no sentido de coibir esse tipo de prática, né, tanto do contrabando quanto do tráfico de pessoas. Acho que esse é um ponto importante. No caso da mobilidade venezuelana, quando a gente pensa o volume, que é um volume expressivo, né, de pessoas, a gente tem conseguido aí uma alta taxa de eficiência em relação a isso, porque as pessoas já chegam, né, no território brasileiro e são rapidamente atendidas, né, as informações hoje têm circulado de uma maneira mais adequada para essa população que deseja adentrar no Brasil. Eu particularmente fico mais preocupado com essa questão da imigração irregular de outros grupos nacionais, como o Brasil acaba optando por estabelecer lógicas de acolhimento específicas a depender da nacionalidade. Acho que esse é um problema que é muito mais presente para outras nacionalidades do que para a nacionalidade venezuelana. Apesar de existir ainda casos, acho que esse é um ponto interessante para a gente tentar encontrar esse gargalo, né? Porque mesmo com essa ampliação, né, no sentido de conferir a regularidade migratória a praticamente toda a população venezuelana e de um atendimento que se dá a partir da fronteira, ainda há pessoas que se encontram em situação irregular e que acabam estando mais vulneráveis à atuação, por exemplo, de coiotes ou de contrabandistas, né, de imigrantes em relação à sua movimentação migratória. O Amazonas é um dos estados brasileiros que mais recebe imigrantes venezuelanos. O estado é um destino comum para aqueles que buscam novas oportunidades no Brasil. Somente em 2024, cerca de 75 mil imigrantes realizaram a regularização da sua documentação. Através do posto de documentação que funciona no PAC Compensa, nós conseguimos acompanhar em média quantas pessoas buscaram se regularizar e renovar sua documentação aqui na cidade de Manaus.
De janeiro de 2024 até outubro, nós atendemos cerca de 75 mil pessoas através do posto de documentação. Não só venezuelanos, mas como também de outras nacionalidades. No ano passado, o posto de documentação atendeu cerca de 88 nacionalidades diferentes. Se destaca venezuelanos, colombianos, peruanos, que são os países, né, que nós fazemos fronteiras, mas também tivemos casos de cubanos, indianos também, e atualmente nós temos percebido um número de marroquinos. Mesmo com a proximidade de outros países da América Latina, onde o espanhol é o idioma principal, muitos venezuelanos preferem migrar para o Brasil, onde se fala português. Esse movimento é impulsionado pela política de acolhimento diferenciada oferecida pelo país. Para uma parcela desses migrantes e refugiados venezuelanos, o Brasil se configura como um destino possível. Possível em que sentido? Possível porque o Brasil possui políticas de regularidade migratória que a gente pode chamar de mais abertas no comparativo com outros países da região e mesmo países de fora da região. O Brasil, por exemplo, reconhece a grave e generalizada violação de direitos humanos que ocorre na Venezuela, o que faz com que uma parcela dessas pessoas tenham acesso e regularidade migratória no Brasil. Além disso, o Brasil aceita a documentação produzida pelo Estado venezuelano. Então as pessoas chegam aqui com sua tarjeta de identificação e outros documentos, né, que elas possuem, e isso tem sido considerado no Brasil para fins de obtenção da regularidade migratória no território brasileiro. Para as pessoas migrantes refugiadas oriundas da Venezuela no território brasileiro, a própria política de regularidade migratória ampla que o Brasil desenvolve é uma tentativa de coibir essas práticas de imigração irregular, né? O Brasil oferecendo uma ampla gama de possibilidades de regularização não justifica a busca, por exemplo, por coiotes ou por outros elementos, né, como a permanência no território nacional de forma irregular. A imigração ilegal pelo norte do Brasil, muitas vezes mediada por rotas perigosas, se tornou um negócio lucrativo para organizações criminosas. Essas redes exploram a desesperança dos refugiados e agravam a situação humanitária, impondo riscos até à segurança nacional, porque se tratam de organizações criminosas de outros países fronteiriços. A luta contra o tráfico humano é essencial para proteger os imigrantes, os vulneráveis e garantir que essas rotas de acolhimento sejam mais seguras e regulares. E vem também, como eu coloquei, a situação da operação do Brasil desde 2018, a acolhida, o desconhecimento desses imigrantes que poderiam contar com as Forças Armadas, com o governo brasileiro, para serem realocados aqui dentro do país em outros estados. Agora você confere os destaques da semana dos estados do Amazonas, Acre e Roraima. É hora do quadro De Olho no Norte. Um homem com dupla nacionalidade foi preso neste sábado em Manaus durante uma operação policial no ramal do Bancrévia, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Ele foi autuado por tráfico de drogas e crime ambiental. A ação da Polícia Civil terminou com 15 pessoas detidas, acusadas de terem invadido terras na região. De acordo com as investigações, o grupo alegava ser indígenas para justificar a ocupação do terreno. No entanto, marcas em árvores feitas pelos invasores levantaram suspeitas de que eles teriam ligação com uma facção criminosa. A polícia acredita que o período do recesso do judiciário foi escolhido estrategicamente para dificultar as medidas judiciais. Todos os detidos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Agora, as investigações continuam para apurar outras possíveis atividades ilícitas do grupo. Esse caso chama atenção não apenas pelo
pela ocupação irregular, mas também pelos crimes associados a essas práticas. O homem preso, que também possui cidadania peruana, permanece sob custódia e também sob a disposição da Justiça. E agora nós vamos para o Acre. Com o aumento expressivo no número de acidentes de trânsito na capital acreana, Rio Branco, o Ministério Público do Estado do Acre emitiu uma recomendação à Prefeitura para a reimplantação de radares e a retomada da fiscalização eletrônica nas vias urbanas. Atualmente, Rio Branco é a única capital que não conta com esse tipo de monitoramento. E para o MP, a recomendação se baseia em números alarmantes registrados entre 2022 e 2023, com cerca de 3 mil ocorrências por ano. Para o Ministério Público, a reimplantação dos radares é uma medida eficaz para aumentar a segurança viária, ajudar a diminuir a velocidade dos veículos e também a combater as infrações de trânsito. A previsão, nós já estamos fazendo um estudo de locais, estamos contratando uma empresa especializada para que eles possam identificar os pontos mais críticos, onde há a possibilidade de maior sinistro, com parceria com a Polícia Militar, através da estatística de acidente. Hoje, nós estamos muito preocupados com relação ao grande índice de acidente da cidade de Rio Branco, e nós precisamos ter esse estudo para depois avançar para o segundo momento, que a segunda etapa é a contratação da empresa que vai instalar os radares na cidade. O De Olho no Norte agora vai para Roraima. Aqui em Roraima foi destaque a prisão do presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Genilson Costa, e do então subcomandante-geral da Polícia Militar de Roraima, o coronel Francisco Lisboa. A investigação da Polícia Federal apura uma possível compra de votos patrocinada por integrantes do tráfico de drogas, denominada Operação Martelos. O político foi preso horas após ser diplomado e foi solto pela Justiça 2 dias depois. Na cerimônia de posse dos vereadores, ocorrida no primeiro dia de 2025, os parlamentares reelegeram Genilson como presidente da Câmara para o biênio de 2025 e 2026. A vitória foi por 14 votos em cima da chapa presidida pela vereadora Aline Rezende. O coronel Francisco Lisboa foi exonerado e substituído do cargo pelo coronel Isael Salazar no início do mês. Juliana Mourão, de Boa Vista, de volta ao estúdio. A você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado aí pela sua audiência. Você da região norte de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão. Olha o nosso WhatsApp, 92 do prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta, hein? E sempre nos acompanhe pelas redes sociais do norte.com.br e pela Rádio Norte FM.